Tá no Velho Testamento também. Mas no Novo, é Jesus quem repete isso o tempo todo. É um alerta. O lobo vestido de ovelha, os falsos mestres, o falso ensino, como eu falei anteontem, virão em meu nome e vão enganar vocês em meu nome. Jesus dizendo, olha, eu vou partir e o que vai acontecer é que vocês vão ser muito enganados pelo meu nome. Eles vão usar o meu nome para fazer o anti-eu, o anticristo ser acolhido por vocês. O anti-evangelho ser abraçado por vocês será em meu nome, não no nome de nenhum outro. Eles vão dizer em nome de Jesus e vão te ensinar o engano. Então, Jesus foi de um enfatismo absurdo a respeito disso. E você vê que os evangelhos estão carregados de afirmações como que eu li hoje, em Mateus 18. Tá. Cheio. Tanto quanto as cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, quase todas elas têm a finalidade de corrigir o engano que estava sendo ensinado em nome de Jesus. Praticamente todas elas, você pode dizer que não tem carta que não seja uma ação pedagógica na tentativa de corrigir o engano ensinado por cristãos para cristãos. Olha só. Então a ênfase é enorme. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, e também o apóstolo Pedro, nos dizem ambos, cada um com sua construção de frase adequada ao modo de cada um falar, mas dizem a mesma coisa, no mesmo espírito, que o juízo começa pela casa de Deus, diz Pedro. O juízo começa pela casa de Deus. Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, pois, se Deus não exercer e não começar o juízo por nós, que dizemos que cremos nele, ele vai julgar o mundo em nome do quê? Se ele não julgar primeiro nós que dizemos que sabemos, cremos e vemos. E Tiago é também forte no que diz respeito a isso. Diz, vocês que se consideram mestres, sobre vocês recairá muito maior juízo. O tempo todo. De modo que quem mais tem o poder de fazer o mundo se escandalizar e os pequeninos se escandalizarem são os mestres cristãos. No Novo Testamento são os mestres cristãos, porque são eles que supostamente deveriam saber de Jesus e do Evangelho e ensinar corretamente. Aí pervertiam, colocavam judaísmo dentro da fé simples de Jesus, faziam um sincretismo com o templo, com os sacrifícios, com tudo aquilo que Paulo ficava louco, né, com aquela história. Ou então é o gnosticismo que eles colocam para dentro sutilmente em nome de Jesus, como em Colossos aconteceu e em alguns outros lugares, como no ambiente das 7 igrejas do Apocalipse em João, aonde das 7, boa parte delas tinha sofrido forte influência de filosofias gregas ou religiões de mistério ou do próprio gnosticismo. E aí essas pessoas pegavam esses pacotes novos e saíam ensinando como se fossem novas revelações, igualzinho ao que a gente tem aqui agora. Tudo igual. Tudo igual, não mudou nada. E só que nós somos um cumprimento daquelas profecias,
numa escala de natureza apocalíptica, porque são milhões de ensinadores do erro entre nós, milhões e milhões. Você vai contando em algumas mãos os poucos que sobraram, ensinando com nitidez, com clareza, com limpeza, no Espírito de Cristo o Evangelho. Sei. A maioria caiu no engano. E aí o mundo geme. O escândalo do mundo é o cristianismo. O grande escândalo do mundo é que a Igreja de Cristo, que fala em nome de Cristo, o mundo reconhece que ela nega a Cristo enquanto ensina a Cristo. Ou seja, que Jesus mesmo não tem nada a ver com o que a igreja ensina. Aí ficam chocados. E tem aqueles que não conseguem fazer a separação, são ingênuos e tolos e rasos demais de compreensão. Eles confundem Jesus com a religião. Aí ai do mundo, porque é gente que não quer mais nem ouvir falar. Gente que recebeu inoculação generacional contra a mensagem do Evangelho. E em relação a quem é essa igreja que está aqui em nosso meio, não tem nenhuma mensagem. Essa igreja só consegue pegar gente frágil de cabeça. Porque um cara que pense, que raciocine, que seja uma pessoa que não esteja desesperada, embora queira Deus, queira espiritualidade, mas não está vindo de um centro de recuperação de drogados, Sei. não estava na Cracolândia, não estava num terreiro fazendo despacho contra a amante do marido, não, enfim, gente que está nesse desespero são os que mais recebem e aderem à religião. Que a religião faz promessas mandingas de separação, de reunião, de prosperidade, de tudo isso que o paganismo quer. Ainda mais o paganismo burro e básico. Agora, aquele cara que não está nesse desespero todo, que pensa, que raciocina, que é inteligente, que estuda, que aprende, que vê história, que conhece o mínimo do desenvolvimento das coisas, que tem análises a fazer e observações mais lúcidas, ele não tem o menor meio de se sentir atraído por isso que a gente chama de igreja. É a coisa mais atrasada para ele, mais retrógrada, que está plantada antes da reforma protestante. Nós conseguimos a façanha, conseguimos de que o protestantismo desenvolveu tantos ramos, e esses ramos acabaram criando o pentecostalismo e o neopentecostalismo, que são vertentes do cristianismo anterior à própria reforma. Olha isso. O neopentecostalismo é um catolicismo medieval obscurantista piorado, porque é muito mais sofisticado. Então, ai do mundo, é muito escândalo, cara. O juízo que vai se levantar sobre todo esse pessoal que fica fazendo ensino e propaganda da mentira acerca do Evangelho de Cristo no mundo inteiro, vai ser o pior de todos os juízos. E não fique brincando disso não, porque você vai ser achado, mas vai ser feio, entendeu? E você não vai ter o que explicar. São milhares de abusos praticados por esses abusadores espirituais o tempo todo. Então grande é esse juízo, e ele começa pela casa de Deus. Por esses que se reúnem em nome de Jesus, é aí que o bicho vai pegar antes de ser em qualquer outro lugar. Como já vem pegando e vai crescer. Mas e aí? Caio, esse sincretismo, ele faz parte da alma humana ou ele é uma malandragem, uma manipulação, um traço do caráter? Depende. O cara que implanta o isso? cara que implanta é um malandro, né?
porque como o Edir Macedo me disse, e o Laprovita Vieira me repetiu num voo, uma vez de São Paulo ou do Rio para Brasília, há uns 26 anos atrás, 28 anos atrás, eu tinha perguntado ao Macedo, digo, mas por que você não prega só o Evangelho? Pelo amor de Deus, é o Evangelho, a gente está aqui para pregar o Evangelho. Aí ele disse que o Evangelho não era atrativo, que a mensagem de Jesus era muito, muito para baixo, e essa implicância com o dinheiro não dava certo, tinha que ser em favor da grana, e me disse que a cruz deprimia a vontade de ganhar dinheiro, de prosperar nas pessoas, que tinha um espírito muito sacrificial, de renúncia, de entrega, de pacificação, que isso não ajudava a prosperidade. Então na igreja dele jamais haveria isso, e me disse muitas outras coisas. Assim, não foi por parábola nem metáfora, não, foi isso e muito mais. E muito mais. Mais de uma vez, algumas vezes. E nesse dia eu vinha com o Laprovita, que era considerado uma espécie de pai do Macedo. Chamava o Macedo de Didi, com muita intimidade, e o Macedo chamava ele de Seu Vieira, a única pessoa que o Macedo tratava com essa reverência, era o Seu Vieira, o Laprovita, que foi deputado federal aqui pela Universal. Aí no avião ele me falou exatamente isso. Eu falei, Laprovita, cara, por que vocês não se arrependem? Colocam diante de Deus tudo que vocês já fizeram de errado e começam a pregar o Evangelho. Que coisa linda se vocês começassem a pregar o Evangelho, ensinassem o Evangelho. Podem continuar com esse furor de vai para lá e vai para cá, mas ensina o Evangelho. Aí, pois bem, aí ele falou e me disse, olha, Caio, é que a população que a gente consegue alcançar no mundo é uma população supersticiosa, pagã, precisam de fetiches. É por isso que a gente se dá melhor com povos menos educados, com grupos menos educados do que com gente educada. Tá. Em países menos educados a gente se dá melhor do que em países mais evoluídos. E aqui no Brasil não adianta. Uma igreja que queira pregar só o Evangelho aqui vai ficar com pouca gente. A gente tem que dar o que eles querem, então a gente serve um cardápio que cobre tudo. Tá. Todos os interesses do cara. E naquele tempo eles falavam a linguagem do público mesmo. Uhum. Então, para os espíritas, eles se vestiam de branco e era a sessão, eu não me lembro como é que eles chamavam, mas era a sessão não sei de quê. De descarrego? Não era do descarrego, tinha copo d'água, tinha tudo lá. E tá. Eles tentavam parecer espíritas. Ao mesmo tempo, com os grupos afro-brasileiros, eles usavam a linguagem afro-brasileira, o nome das entidades, o trato das entidades, o reconhecimento, a validação daquelas entidades. Tudo isso no processo. E a superstição. Quando ele disse, olha, a gente tem que dar alguma coisa para esse pessoal. Eles têm que levar na mão alguma coisa. Que é o que faz eles ficarem crendo e voltando. É o fetiche. Fetiche. Se a gente não misturar e não der, e ele diz, e a fé cristã não tem fetiches. Protestantismo, por exemplo, não tem fetiche. O único fetiche dos crentes é a Bíblia. E era verdade. A Bíblia é o único fetiche do crente histórico. Claro que o crente que ficou pentecostal e neopentecostal, hoje em dia, além da Bíblia, ele tem dezenas de outros fetiches e souvenirs.
Depende da comunidade dele, do pastor dele. Mas o histórico, a Bíblia é o fetiche. Para o histórico, que é da linhagem do protestantismo do século XVI, o grande fetiche é a Bíblia. É a Bíblia. E aí? Mas eu acho que essa análise desse cara, Caio, se ele tivesse pensado de outro jeito, eles não estariam onde eles estão hoje? Não. 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 O Evangelho não é fonte de lucro. O Evangelho não enriquece financeiramente nas bases desse enriquecimento. Para atingir o que eles atingiram, não pode ter Evangelho. Nisto Macedo está certo. Aí ele tinha um objetivo. Né? Tinha e tem. Né? Tem ainda. Continua sem Evangelho lá. E não adianta. Se você pregar o Evangelho, pregar a liberdade do Evangelho segundo Jesus, as pessoas vão fazer, as melhores vão colaborar segundo a generosidade dos seus corações. E as que não tiverem generosidade no coração vão parar de colaborar, porque hoje eles só colaboram por medo de maldição. Então é claro que se você tirar o medo da maldição, tem muito mais gente fazendo qualquer coisa por medo do que por gratidão nesse mundo. Então sobra só o povo da gratidão. Só a gratidão. E o povo do medo para de contribuir porque o Evangelho tirou o medo deles. E se eles não se converterem genuinamente ao Evangelho, sem medo não há contribuição. Simples assim. É que as pessoas não sabem nem o que é crer. Não sabem o que é crer. Eu estava aqui conversando com o Eduardo Marinho ontem. Sim. E eu citei esse texto. Tudo é possível que crê. Aí ele ficou pensando e falou, mas as pessoas sabem o que é crer? Porque eu mesmo talvez não saiba ainda o que é crer. Talvez não saiba. É. E aí eu expliquei para ele que a grande maioria não tinha a menor ideia do que era crer. Eu falei, por exemplo, a maioria pensa que crer é ter uma crença, é ter uma religião, é ter um conjunto de confissões, é complementar isso com uma peregrinação frequente a um lugar sagrado. E chamam a isso crer. Tirar aquele dízimo doído do bolso e entregar no templo, isso aí é porque eu creio. Mas tem muita gente que faz isso, a maioria inclusive, por superstição. Eu vou dar que é para eu não levar um cacete tão grande que eu fique sem nada. Então é melhor eu dar alguma coisa aqui do que perder tudo ali, por não ter dado agora. Também tem aqueles que dizem, eu vou dar porque eu estou convencido de que se eu der, eu vou ganhar 10 vezes mais. É uma barganha, um negócio. Mas não é ainda o crer. O crer aceita perder tudo. O crer aceita ser despojado de todas as coisas, ser expropriado, ser injuriado, ser caluniado, ser rejeitado, ser desprezado. O crer, muito mais do que algo que faz você conquistar, é algo que faz você suportar. Poder. Tudo posso. Tudo posso. E o crer faz você suportar todos os extremos da vida. Não ser corrompido na exaltação e não ficar amargurado na perda. O crer é esse poder que faz você andar em contentamento. O crer é essa realidade sólida que ninguém mais vê, exceto aquele que atravessa o abismo sem dúvida, como quem anda por sobre o ar, por sobre as águas, porque só ele vê o pranchão da projeção do cuidado de Deus expandido sob seus pés. O crer é aquele não duvidar
estranho que faz você, contra toda e qualquer razão, se levantar, tomar seu filho, andar com ele 3 dias, com o cutelo e o fogo na mão, e o amarrar para o imolar no Monte Moriá. Isso é o crer. Isso é crer. O crer é atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. O crer é se meter numa jornada num deserto sem comida, crendo que nada me faltará, e que eu comerei, e que eu beberei, e que eu sobreviverei, se eu simplesmente não caminhar sobre a angústia duvidosa. O crer é se alegrar com a ressurreição antes de Jesus aparecer para a gente. O crer é saber da ressurreição antes da ressurreição. Como foi o caso de Abraão, que antes de haver ressurreição dos mortos, ele já cria no Deus que ressuscitava os mortos. É o que diz Paulo em Romanos acerca dele, Abraão. O crer é assim. É essa coisa que transforma a dimensão spooky, assombrosa, por exemplo, da mecânica quântica, num fenômeno simples, porque no Evangelho tudo está para além do quântico, como possibilidades infinitas. Desde sempre. O crer é assim. É saber que o que acontecerá me habita e que eu tenho dentro de mim os aparatos todos de construção do presente e do futuro. Não importa o quão limitado aparentemente eu esteja ainda ou agora. Mas o crer é assim. O crer é dar o último suspiro soprando um mundo novo para o lado de fora, enquanto mergulha nas dimensões indizíveis do eterno. O crer constrói para mim esse castelo forte, essa fortaleza, essa rocha alta, esse abrigo impenetrável, esse bunker de graça e amor. O crer me faz atravessar tudo, sabendo que cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O crer sofre e não desiste. É acossado, mas não se entrega. É declarado morto, porém, eis que vive. Assim é a vida de todo aquele que crê.